Aqui é mais uma distorções, né? E vamos refutar essa distorção aqui do arqueólogo Rodrigo Silva. Negando o pastoreio de Pedro. É Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Fala que não tem evidência nenhuma na escritura. E esse texto não está se referindo a Pedro, está se referindo a pedra. Pedro é quem? Pedra. Kefas. Cristo muda o nome de Pedro para Kefas, que é pedra. Sobre ti, Kefas, edificarei minha igreja. Quer dizer o quê? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Tanto que Cristo muda o nome de Pedro para quem? Para pedra. Então, sobre ti, Pedro, que é a pedra, edificarei minha igreja. Pedra de edificar. Pedra angular do ângulo é Cristo. Fundador. Edificado foi o fundamento dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos. Hierárquica entre os 12. Em Mateus capítulo 23, versos 1 a 12, ele adverte que não aceitassem ser chamados de pai, porque só Deus é pai. Curioso que, contrariando isto, o líder da igreja se autodenomina Papa, que é justamente pai em latim. Aqui, Jesus está se referindo para os fariseus e Mateus 23. Olha só que interessante. 23, 9. Ó, aqui você já vê no começo, Mateus 23, 1 e 2. Com quem Cristo está falando? Aqui, ó. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse-lhe, ó, os escribas e os fariseus sentaram na cadeira de Moisés. Para os escribas, para o fariseu, Moisés era como um pai para eles. Interessante, Moisés é o porta-voz do Velho Testamento. No Novo Testamento é Cristo, dá o pastoreio a Pedro. No Velho Testamento o pai era Moisés. Teve a revelação, teve o envio, Êxodo lá 20, etc. E no Novo Testamento, Cristo dá esse pastoreio a Pedro, que vai ser pai dos apóstolos. Aquele que tem a chave será tratado como um pai, como vai dizer lá em Isaías 22, 20, versículo 22 em diante. Que interessante. Olha só. Aqui, ó. Cristo está falando para os escribas e os fariseus. Ó, 9, ó. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Olha só que interessante. A quem que está se referindo? Só você ler o texto 1 e 2. E se você for pegar mais além, quando João Batista está anunciando ali, ó. Olha só. Quem é o pai para os fariseus e os judeus que sentaram na cadeira de Moisés, ó. 3, Mateus 3, 1, ó. Dai, pois, fruto de verdadeira penitência. Mateus 3, 9, ó. Não digais dentre vós, nós temos Abraão por pai. Pois eu digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras, filho a Abraão. Interessante. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Olha só. Ou a referência de João Batista dá. Então, esse texto está falando aqueles que sentaram na cadeira de Moisés. Que interessante. É porque, cara, o Papa ele tomou por sua própria vontade esse título de pai. Não, quem está governando lá os apóstolos é Pedro. Para os apóstolos, tanto que Pedro era mais velho de todos, cara. Para os apóstolos, Pedro é pai. Tanto lá que, se você for prestar atenção aqui, ó. Escribe os fariseus. Em 1 Pedro 5,13, ó. Marcos, discípulo de Pedro. Pedro chama Marcos do quê? 1 Pedro 5,13, ó. 13. Aqui, ó. 3. A igreja escolhida da Babilônia, saúda. A Babilônia ali é em Roma, né? Roma pagã. Assim como também Marcos, meu filho, ó. Olha só. Pedro tinha como Marcos, que é discípulo de Pedro, filho. E o apóstolo Paulo tinha como Timóteo, como seu filho. Olha só que interessante. Esse argumento aí não cai, o doutor? Que não aceitassem ser chamados de guias da igreja, porque Cristo é o único guia. Novamente, o clero se denominou por muitas gerações o supremo guia espiritual e teológico dos leigos. Indo para a questão das chaves dadas a Pedro com a ordem de ligar e desligar no céu e na terra, questão esta tão valorizada na iconografia católica,
Isto é facilmente compreendido se entendermos em outras passagens que este mesmo elemento é conferido a todos os discípulos de Cristo e não apenas a um deles. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 18, verso 18, João... Como assim, quem teve só a revelação? Porque os demais têm acesso a essa chave? Porque está sobre esse pastoreio, está sobre a igreja, que é membro desse corpo místico. Está em jurisdição de Pedro. Por isso que os demais têm autoridade de perdoar, de reter. E de ligar, é só Pedro. Porque a revelação só foi a Pedro. Se for assim ver essa visão sua, o Edir Macedo tem essa chave, você tem essa chave, o Ellen White que fundou tem essa chave, a Adventista ou a Triangular tem essa chave, não, é uma só chave. Aqui, ó. Mateus 16, 19. Eu te declaro, eu te darei a chave do reino do céu, ó. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Falou para quem? Foi para o Evangelho de São Marcos? Foi para Tiago? Foi para Judas? Foi Tiago maior, Tiago menor? Não, só Pedro. Se você catar o versículo 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra... Diferente igreja. Por que essa pedra? Porque o nome de Pedro, mas não é Pedro. Agora é Kefas. Agora é pedra. Sobre ti, Pedro, que você é a pedra de faria minha igreja. Te darei a chave de ligar e desligar. Em João 20, 21, soprou o Espírito Santo aos demais apóstolos, deu autoridade de perdoar e de reter pecado. Só quem tem a chave é Pedro. Tanto que o apóstolo Paulo, quando vai ali em Jerusalém, ali, ó, aquele que fez de Pedro também, apóstolo, fez de mim também. Apóstolo. Vê se Cristo deu a chave para Paulo. Não, só a Pedro. Vê se os demais tinham acesso. Não, só a Pedro. Por isso que Pedro ele tem o destaque. Em todo momento da Bíblia, em primeiro lugar. Primeiro a pregar, Atos 2, 40, Atos 2, 14. Pedro. Batizar, Atos Apóstolos 2, 41. A primeira a curar, Atos Apóstolos 3. Primeiro pregar o evangelho e edificar a igreja, Pedro. Que interessante. Quando Pedro passava em Atos Apóstolos 5, 15 ali em diante, a sombra de Pedro curava. Quem curou? Ressuscitou? Pedro. Não tem mais evidência, ou Rodrigo? Falo que é por etapa, porque esse vídeo aqui é muito distorcido. Mateus capítulo 18, verso 18, João 20, 23, Apocalipse 1, 18, etc. Quanto a aquela... E João 20, 1, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso é o quê? De apacentar. Cristo está dando envio a Pedro, tanto que Cristo orou por Pedro para esse ministério, para esse pastoreio ser infalível. Em Lucas 22, 31. A famosa passagem de João 21, verso 15, quando Jesus pede a Pedro que apacente as suas ovelhas, novamente, este pedido também é estendido em outros textos a todos os membros do grupo. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Pedro nunca se considerou um chefe supremo ou um papa da igreja, nem em Roma, nem em qualquer outra parte do império. O mesmo se pode dizer de Lino e Clemente, os seus dois imediatos substitutos na cidade de Roma. Aqui ele já está entrando na patrícia. Quando Pedro é martirizado ali em Roma, a Babilônia, isso é Eusébio de Cesareia. Tem. Eu tenho esse livro, eu estou estudando esse livro também. Quando Lino sucede o lugar de Pedro, quando Pedro foi martirizado ali em Roma, pregado de ponta cabeça. E Lino sucede seu lugar, porque Lino é discípulo de Pedro. E é martirizado também. Anacreto e por aí vai. Desde Pedro até o Papa Francisco são 266 papas. De tradição apostólica. Que interessante. Ele fala que não tem evidência, não tem momento nenhum na escritura esse pastoreio de Pedro. Pedro ele não se achava o líder. Pedro não se achava o pastor. Pedro não se achava o papa. Simples. Isso aqui é o que então? Ô Rodrigo, em Atos dos Apóstolos, nem Paulo conseguiu resolver o problema ali em Atos dos Apóstolos. Os judeus convertidos queriam trazer aquela tradição judaica para a igreja que gozava da graça. Aqui, ó. Olha só.
Como não? Se você catar aqui, ó, do 15 ao 7. Aqui, ó. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só que interessante. Originou-se, então, grande discussão. Paulo e Barnabé, com eles. E resolveu-se que estes dois, com alguns, olha só, outros irmãos fossem tratados dessa questão, como os apóstolos e os anciãos de Jerusalém. Ancião, você cata lá em 1 Pedro 5, 1 ali. Pedro, eu, ancião, ó, presta atenção. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa Finéia e Samaria. Contaram todos os irmãos a conversão dos gentios, que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus lhe tinha feito com ele. Ó. Apóstolo e ancião. Mas levantando-se algum que antes de ter abraçado a fé era da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impondo-lhe a observância da lei, ó, como vocês aí, guardar o sábado, etc. Lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e o ancião para tratar dessa questão. A fim de uma grande discussão. Cadê Paulo resolvendo um problema aqui? Cadê o bispo de Jerusalém aqui resolvendo um problema, Tiago? Cadê os anciãos resolvendo um problema aqui? Cadê os apóstolos 11 resolvendo um problema aqui? Tava faltando quem? A Kefas, a Pedras, o pastor universal. Aqui, ó, Pedro, ó. Atos Apóstolos 15, 7. Se isso aqui não é evidência, cara, pode jogar a Bíblia fora, porque a Bíblia é um conto de fada. Se você for acreditar que esse cara está falando, a Bíblia é um conto de fada. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou quem? Ele disse, irmãos, no meio de quem? Dos anciãos, dos apóstolos, Pedro, Paulo, Barnabé, tá tudo ali. Levantou-se, ele disse, irmãos, vós saber que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos vissem a palavra do evangelho e crescem. Olha só, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Em João 21, 15, 17. Pedro, apacenta os meus cordeiros, Pedro, apacenta os meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em Atos Apóstolos 2, 10 do Espírito Santo, primeiro a pregar é Pedro, Atos Apóstolos 2, 14. E aí vai. Aqui, ó. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunha ao seu respeito, dando-lhe o Espírito Santo da mesma forma que é nós. Nem fez distinção alguma entre nós. E ele purificando pela fé os seus corações, pois provocais agora a Deus, impondo ao discípulo um jugo que nem a nossos pais nem nos puderam suportar, que é a lei. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como ele. Toda a assembleia, ó, ouviu silenciosamente. Em seguida ouviu Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígio Deus fez por meio deles entre os gentios. Ó. Depois que Pedro resolveu a questão, acabou a discussão, acabou o bafafá, o pastor universal, o líder, a pedra de edificar a igreja, bote a casa em ordem. Cadê Paulo? Cadê Tiago? Cadê Barnabé? Cadê os anciões? Cadê os apóstolos? Não resolveram nada. Só Pedro. Agora Tiago vai dar o testemunho. E concordando com Pedro, bispo de Jerusalém. 12. Toda a assembleia ouviu silenciosamente. Em seguida ouviu Barnabé e Paulo contar quanto milagre e prodígios Deus fez por meio dele, dentre eles, os gentios. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Irmão, ouvimos, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para a nação pagã, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Olha só, cara. Olha só. Aonde
Eu garanto pra você, cara, pode pesquisar a patrística. Ou ele vai citar lá mais pra frente o Santo Agostinho. Santo Agostinho fala nos seus escritos mais antigos, tá? Depois ele revoga que Pedro não é a pedra, é Cristo. Claro, se Pedro for a pedra de ângulo de fundar a igreja, a Bíblia está errada e os pais apostólicos estão errados. O Santo Agostinho ele escreve esse escrito porque ele está certo. Porque a pedra é Cristo, o ângulo do edifício é Cristo, que fundou essa igreja é Cristo. E os apóstolos são que vão edificar essa igreja. Que interessante. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, pelo pastoreio universal, que começa a inaugurar a pregação para essa igreja. E coloca a casa em dia. Como não tem evidência, Rodrigo, tá na Bíblia. Na Bíblia. Evidência do pastoreio, evidência sim que Pedro é o líder, evidência que ele foi escolhido, evidência que não é mais Pedro, é Kefa, é Cefa, em aramaico. Que interessante. Claro que os apóstolos são umas pedrinhas. Pedregulho. É muitos apóstolos que vão... 12 e vai vir os sucessores que vão edificar a igreja. Até hoje estão edificando essa igreja. Os sacerdotes oferecendo ao sacrifício de Cristo todo dia cotidiano. Jeremias 33, 17, 18. A Eucaristia. Nessa igreja. Sob a jurisdição desse pastoreio universal. Simples. Esse aqui é mais uma resposta, mais um vídeo. Vamos por etapa, por versículo, porque é muita lavagem cerebral. É muita mentira dessas igrejas 20 de homens. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto.